Opa, bom dia! Olha aí, nós de novo atrasados, porém não tanto atrasados, né? Tem chovido em Belo Horizonte, hoje está fazendo um dia bonito, hoje não está chovendo, hoje está um céu azul lindo, maravilhoso, hoje está um dia bonito mesmo, de veras bonito. Pena que eu tenho que trabalhar e não vou aproveitar esse dia lindo como ele mereceria ser aproveitado, né? Fazendo aqui a minha caminhada, pouco atrasado peronomútil, aproveitando o corre-corre do dia e me lembrando que esse episódio irá ao ar dia 28 de dezembro. Então eu queria pedir desculpas a vocês por não ter desejado o Feliz Natal, que eu espero que todos tenham tido um ótimo Natal, um maravilhoso Natal, não é? Que eu espero que tenha alcançado vocês, que vocês tenham sido amados, tenham amado e sido amados, tenham recebido e tenham dado seus presentes e seus sentimentos, né? Aqueles mais próximos ou mais distantes de vocês, que compõem sua família, seu círculo de amigos, seus colegas mais próximos, as pessoas, enfim, com as quais vocês convivem, né? Convivam. E também, aproveitando que ainda está no prazo, já desejar um feliz ano novo, né? Se tudo der certo, a gente não vai ter uma parada nos podcasts. Esse aqui irá ao ar dia 28 e o próximo irá ao ar na primeira semana de janeiro. Pelos meus cálculos, deve ser o dia 4 de janeiro, que será o primeiro domingo de janeiro. Acho que é isso, não tenho certeza. Talvez seja 5, não sei. Um dia desses aí de janeiro, né? Já aproveitando e dando essa felicitação de ano novo, porque eu espero que não só na virada vocês tenham também muita luz, um sentimento de satisfação, né? De realização nesse 2024 que está se encerrando, e também tenham um sentimento bom de iniciar o 2025, que comece o 2025 com garra, com dedicação, com muita força de vontade, muita perseverança e muito gás para gastar, porque 2025, eu não sei porquê, mas eu estou com a impressão de que 2025 vai ser um ano de muito trabalho e de recompensas, digamos assim, à altura desse trabalho. A expectativa que eu tenho é de que eu, pelo menos, trabalharei muito mais e também serei recompensado por esse trabalho, que é apenas o que todos nós queremos, né? Ser recompensados na nossa dedicação, no nosso afinco. Quanto tempo que eu não uso a palavra afinco? Bastante tempo que eu não usava. Bom, vamos começar aqui o assunto, né? O nosso podcast. Já mandando esse Feliz Natal atrasado e desejando Feliz Ano Novo para todo mundo também. Próspero Ano Novo, né? E vamos voltar para a gente recapitular um pouquinho do que a gente já falou sobre criação de mundos de RPG, que na verdade é material de RPG em geral. Pode ser regra, pode ser aventura, pode ser regra opcional, pode ser de tudo um pouco, né? Bom, a gente já falou um pouco nas oportunidades anteriores de como o nosso ambiente hoje em dia, ambiente social, cultural, o nosso cotidiano, não nos incentiva a criar nada, só nos incentiva a consumir passivamente, só nos incentiva a perguntar, né? Aquela coisa, antigamente eram 20 caras dentro de um porão sem ter para quem ligar, nenhum smartphone envolvido, né? Hoje em dia você está jogando qualquer sistema, Old Dragon 2, está jogando Old Dragon 2, você tem uma dúvida, tem uma questão, qualquer coisa aparece, na mesma hora você pode entrar no grupo do Old Dragon 2, né? E mandar uma mensagem de WhatsApp pro dono da editora. Você pode perguntar diretamente pro cara. Isso é bom? É bom, é legal. Porém, isso mina a sua criatividade, porque você não é levado a querer pensar a resolução de nada, né? Eita, moto. Nossa, duas motonetas, duas bikes motorizadas, né? Além disso, nós falamos sobre como nós não temos mais um fluxo de mídias que atendam mesmo, né, a nossa demanda. A nossa demanda, que eu digo, a satisfação dos nossos sentidos.
Hoje em dia todo mundo consome mais ou menos a mesma coisa. Estava sentado num bar não, na lanchonete, com um colega outro dia, e eu percebi que ele começou a rir. E eu perguntei, né? Ele olhou pra mim assim e falou: "Ô Eccleston, olha esses meninos ali na outra mesa, tinha 5, 6 adolescentes, 20 e poucos anos, sentados na mesa ao lado." Ele falou: "Olha como é que eles são todos iguais." E, de fato, eles eram todos iguais. Era incrível, né? Enquanto eu e esse colega, nós somos duas pessoas bem diferentes em várias coisas. Então a gente tem essa homogeneização, né, de um ambiente muito monótono, muito monocórdico, muito igualzinho, muito homogêneo. Não aparecerá uma ideia diferente. E se aparecer, ela será rechaçada, justamente por ser diferente, né? Nós já falamos também a respeito das críticas que você receberá a respeito do material que você criar, né? E de como que essas críticas são muito mais preciosas que os aplausos. A gente quer se mover pelos aplausos, a gente está aí caçando likes, né? A sociedade de caçar likes. E é um erro, porque o like não te move para frente, ele não te incentiva a nada. Ele é mais ou menos uma maneira da pessoa dizer: beleza, cara, e seguir a vida dela adiante sem se engajar com o seu material, né? E aí, quando você tem uma pessoa que pergunta, aquela pessoa que critica, no caso, né, faz uma pergunta, mas é uma crítica disfarçada de pergunta do que é uma pergunta mesmo. Uma pergunta do tipo: mas por que você só fez isso, né? Mas por que não tem isso? Mas onde que eu acho isso? Mas e esse outro negócio aqui? Mas e se eu quiser fazer assim, né? Essas perguntas, elas são preciosíssimas, porque são elas que te levam a repensar a qualidade e o valor do seu trabalho, né? Também falei um pouco sobre a formação de equipes, falei um pouco sobre as bandas de rock, por exemplo. Não precisa ser de rock não, viu, gente? O Gera Samba também, a Companhia do Pagode também acabou no desentendimento desse. É comum em qualquer banda, tá? Em qualquer trabalho, na verdade. E eu mostrei assim, né? Dei exemplos de como que mentes criativas, construtivas, tendem a ser críticas, tendem a ser espinhentas, dificultosas de se lidar. Então, além de você estar aberto às críticas externas ao seu material, esteja aberto às críticas internas, às críticas que provêm daquelas pessoas que trabalham com você, que conversam com você, que jogam com você, que leem o mesmo material que você. Também falamos da questão de mesmo material, né? De como hoje em dia todo mundo: o meu sistema é esse, então só falo desse sistema. Meu sistema é aquele, só falo daquele sistema. E as pessoas não cruzam mais os sistemas, né? Deixa eu só dizer uma coisa, assim, que vai chocar muita gente talvez, né? Dos novos aí, de quem tem 30 anos ou menos. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. O Tormenta é um sistema, deve ser o sistema de mais sucesso no Brasil. É seguro dizer que Tormenta tem mais sucesso no Brasil do que o próprio D&D? É seguro dizer isso? Não sei. Mas certamente é o sistema brasileiro de maior sucesso, né? Tá aí no top 5 de sistemas de maiores sucessos no Brasil. Não necessariamente do Brasil, mas no Brasil. Com certeza, tem muito sucesso, né? Sucesso que eu digo tamanho de público, reconhecimento, volume financeiro arrecadado e financiamento coletivo, né? Pois é, Tormenta surgiu como uma brincadeira, uma piada. O Defensores de Tóquio, o sistema de Tormenta, era o D&T, né? Aí depois teve o Advanced Defensores de Tóquio. Adivinha de onde veio esse A de Advanced Defensores de Tóquio? Lá nos anos 90, final dos anos 90. Pois é, quando o sistema de Tormenta foi criado, o Defensores de Tóquio, o 3DT, a prévia do 3DT e tudo, o sistema foi criado como sendo um amálgama de GURPS, World of Darkness e Advanced Dungeons and Dragons. O sistema foi criado como sendo uma mistura de 3 sistemas maiores, que eram os 3 sistemas que tinham mais sucesso no Brasil. E aí, colocando facetas de cada um desses sistemas e uma pitada, talvez não uma pitada, né? Um balde de humor infanto-juvenil, o sistema cresceu do tanto que ele cresceu. Então, para vocês terem uma ideia, Tormenta surge de uma brincadeira de se misturar
2 ou 3 sistemas. E hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Ninguém mais conhece 3, 4, 5 sistemas. A pessoa pega um, e isso, gente, é o que se incentiva hoje em dia, tá? Isso não é uma crítica a ninguém em específico. Isso é simplesmente como as coisas são. O sujeito joga o AD&D, ele não gosta do D&D. O sujeito gosta do D&D, não quer nem ver o AD&D. O sujeito gosta do BX, ele não quer ver o BECM na frente dele. E se você sabe do que eu estou falando, você sabe que é verdade, né? Apenas para esclarecer, o BX é o sistema básico do D&D que tinha a pretensão de cobrir mais níveis, né? E infelizmente foi cancelado. Não vou entrar nos detalhes, tá? Mas era o Basic, o B é de Basic, e o X é um X, né, de Expert, que é o Basic do nível 1 a 3 e o Expert do nível 4 a 14. E já estava previsto no BX, isso é citado no livro do Expert, o lançamento de um Companion, que seria talvez os níveis 15 a 25, não se sabe. O que se sabe é que foi cancelado. E aí depois, 3 anos depois, se eu não me engano, 2 anos depois, a TSR lançou o BECM, que é o B de Basic, o E de Expert, o C de Companion, o M de Masters e o I de Immortals. E aí leva o jogo até 36 ou mais níveis. Pois é, a galera que é fã do BX não gosta do BECM, entende? Então a gente hoje é colocado para poder viver e conviver dentro dessas caixinhas de sistema. Isso é uma tolice, porque quanto menos sistemas você conhecer, mais você estará cego para os defeitos daqueles que você conhecer. É igual conhecer mais de um idioma. Você sempre vai enriquecer a sua experiência de vida conhecendo mais de um idioma. Conhecendo apenas um, você fica limitado a ele, né? Então, se você puder, aprenda outro idioma, tá? Inglês é uma boa dica, espanhol também. Mas se você puder meter a cara no italiano, né? No francês e tudo, vai dar bom também, tá bom? Mas continuando, essas são as coisas das quais a gente já falou, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita gente que escuta o podcast da semana e não escuta os anteriores. Então, se a pessoa tiver curiosidade sobre os anteriores, ela poderá visitá-los ao saber que esses são os assuntos dos outros podcasts, né? Agora, hoje, eu vou falar um pouco sobre prazer em se criar mundos de fantasia, em se criar aventuras. E eu vou dizer para vocês, não tem muita coisa que se pareça com esse prazer no jogo de RPG, pelo menos não até onde eu saiba. E não tem tanta coisa que dá tanto trabalho quanto fazer isso, tá? Pensa assim, ó. Você não gostaria de ser uma pessoa boa em criar piadas? Boa em criar anedotas? Aquelas historinhas do tipo, fulano entrou no boteco e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei quem estava no deserto e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não queria ser bom nisso? Eu queria. Eu sou um péssimo contador de piadas, eu estrago piadas, sabe? As melhores piadas que eu já ouvi na minha vida eu conto e as pessoas não entendem. É uma pena, eu sou um péssimo contador de piadas. Eu adoraria saber contar piadas, não sei contar piadas. Muitas pessoas sabem, mas mesmo assim, quando a pessoa sabe contar uma piada, muitas vezes ela não sabe criar aquela piada. Não é um talento vinculado, vamos chamar assim. Não é uma coisa que vem junto, sabe? Geralmente ou você sabe contar ou você sabe criar a piada, né? E a criação de RPG é mais ou menos do mesmo jeito. São talentos diferentes, mestrar e criar cenários. Um não anda junto do outro, não necessariamente. Você pode ter uma pessoa que mestra bem e dentro de um determinado estilo, né? E cria ótimas histórias também dentro daquele determinado estilo. Sim, você pode ter, não é impossível, né? Não é uma grande proeza, mas é raro. O mais comum é que a gente saiba criar ou utilizar.
especialmente por causa de tudo isso que eu já falei no começo desse podcast. E uma coisa, um sentimento genuíno que eu trago comigo, é um prazer, uma satisfação muito grande que sempre me acomete toda vez em que eu concluo a criação de um material. Toda vez que eu termino de escrever uma aventura, toda vez que eu tenho ali aquela satisfação de ter concluído um PDM, sabe? Um vilão da história, que não precisa ser um vilão. Ele é só um vilãozinho, né? Ele não é assim essa pessoa tão maligna e tudo, tem camadas, né? Toda vez que eu crio uma oportunidade de interação dentro de uma aventura, toda vez que eu crio um conflito que demanda para além do uso da força dentro de uma aventura, eu gosto, eu me sinto satisfeito. Eu me sinto tão satisfeito que eu não preciso nem mostrar para ninguém. Eu vou escrevendo e guardando. E é feito musculação, viu, gente? Pelo menos eu acho que é, porque eu não faço musculação. Na minha experiência é que isso é feito musculação. De começo, você vai escrever 15 linhas e vai ficar arrebentado. Você vai falar, nossa, nunca custei tanto a escrever alguma coisa. Pois é, com o tempo que você vai reiteradamente se esforçando naquilo, a satisfação vai aumentando. E a facilidade de se fazer também. E aí você vai escrevendo, sabe? Sem muita pressa, sem muita correria, sem muita sangria desatada, sem ter de reavaliar tudo, sem se embolar tanto, sem desanimar no meio do caminho, sem achar muito que tá ruim. Você vai progredindo. E isso também gera uma satisfação. Você nem jogou, provavelmente você nem vai jogar. Você nem mestrou aquilo, provavelmente não vai mestrar. Mas só de criar, só de pegar alguma coisa, uma ideia que você teve, que aconteceu contigo, uma parada diferente que você leu, você, como é que fala? Se inspira e quer criar algo em torno daquilo. Eu acho até que eu vou aproveitar e vou citar aqui um exemplo. Há poucos dias, uma semana mais ou menos, eu vi uma matéria de jornal de uma galera que estava comemorando no Piauí, se eu não me engano, estava comemorando o aniversário de um poste. É isso mesmo, um poste de rua, desses de iluminação pública, onde a gente pendura os fios e tal. E o que contou-se a história de que o poste estava lá na frente do boteco, o povo no boteco estava lá bebendo, e aí uma dessas pessoas foi ver os escritos no poste. E dentre esses escritos estava lá a notação da data de fabricação do poste. Adivinha? Era o mesmo dia, vamos chamar assim, né, daquele dia em que o colega estava lendo a numeração no poste. E aí ele virou pro pessoal do bar e falou: hoje é aniversário desse poste. E disso começou-se uma festa em torno desse poste. E todo ano foi fazendo ali uma brincadeira. E já tem mais de 10 anos que as pessoas enfeitam o poste, fazem uma mega festa na frente da rua. Eu fui conversar isso com o pessoal de Belo Horizonte e um colega me falou: aqui em Pedro Leopoldo também se faz essa festa. Aqui também tem o aniversário do poste. E ele me contou a história, não tinha nada a ver. Pedro Leopoldo é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Não é tão longe de Belo Horizonte. Coisa de 40 quilômetros, 30 quilômetros. Beleza. Fui saber da história de Pedro Leopoldo. Li, gostei, entendi o processo, é diferente, né, e tudo. E aí, cara, isso me deu uma ideia. Essa parte, vamos dizer assim, me deu uma ideia. Eu me senti assim, revigorado com aquilo, sabe? Pensei, puxa vida, como será que essa história poderia acontecer no mundo de fantasia, né? E aí, claro, como o que eu li que eu gosto mais mesmo é a tal da fantasia, que a gente chama de fantasia medieval, apesar de não ter nada de medieval, né? Eu pensei esse mundo, um mundo de fantasia onde tem humanoides, né?
onde tem pessoas, dragões e masmorras, né? Eu pensei, esse mundo de fantasia, é pra lá que minha cabeça vai, gente, desculpa, é a minha limitação, tá? Eu tento conviver com ela e tirar o melhor proveito, o máximo possível. E eu comecei a escrever uma aventura. Em torno de uma ruína, que tem um poste, né? E tem um pessoal que tá fazendo a festa em torno desse poste. E essa aventura eu ainda estou escrevendo. E eu vou ver, agora que eu tive essa ideia aqui, estou conversando disso com vocês, eu vou ver se eu transcrevo isso para o computador. Porque assim, ainda tem isso, né? Eu tenho meu método. E como eu sou uma pessoa nascida em 1979, praticamente na Idade Média, né? Eu ainda escrevo à mão, a lápis ainda por cima, sabe? Então, eu tô passando isso a limpo, escrevendo a limpo num caderno, e depois eu vou passar para o computador. E assim, muito embora o texto talvez fique muito bom, modéstia à parte, a parada dos mapas e tal, talvez não fique, né? Porque eu até queria ser um artista melhor, eu até queria ser uma pessoa que ilustra bem paisagens, mapas, pessoas e tudo, mas infelizmente não é o meu forte, né? Mas já que eu tô nessa coisa, né, de falar pra vocês, eu acho que eu vou aproveitar e vou dar um exemplo. Vou botar um presente de Natal atrasado nesse podcast. Vou ver se tem jeito de fazer isso, né, pra poder demonstrar como que a parada às vezes evolui. Eu vou tentar escrever esse PDF, tá? Concluir, botar ele bonitinho. Não vai estar bonitinho, não vai estar bem diagramado. Vai ter um texto, um mapa mal feito, escaneado, tá? Mas eu vou tentar fazer de maneira que seja aproveitável por vocês e tentarei disponibilizar para as pessoas que tiverem interesse em obter o arquivo, tá? Então é uma aventura baseada no aniversário de um post que eu estou escrevendo e da qual eu estou tirando uma grande satisfação, porque é uma história que eu estou mexendo nela e está ficando muito boa, pelo menos no meu modo de ver, vocês vão me dizer se é. Não tem nada a ver com uma aventura típica de RPG, é diferente, tá? Porque eu não vou ficar criando coisa para ser igual a todo mundo. Não faz muito sentido você querer criar uma coisa para ser o sistema tal de novo, sabe? Para mim, pelo menos, não faz sentido. Dá dinheiro até, dá um resultado. Tem um monte de gente aí que compra o mesmo sistema repetidas vezes, né? O mesmo sistema repetido. Tem sim, mas não é muito a minha, não. Então, dessa vez, uma vez que eu estou falando do prazer de se criar as coisas, né? Eu vou pegar esse material e vou ver se eu consigo anexar aqui, vou ver o que eu faço. Vou mandar do jeito que tiver, tá? Vou mandar do jeito, no dia 28 de dezembro, vou mandar do jeito que tiver. Se tiver bom, vai estar bom. Se tiver ruim, vai estar ruim. E isso pra mim é um bom indicativo, demonstrativo do prazer que se tem de criar as coisas. Porque se você não tiver prazer em fazer isso, deixa eu dizer uma coisa pra você, não faça. Porque você vai ficar amargurado com a parada. E se o RPG te diverte, não torne o RPG o seu trabalho. Trabalho no sentido da sua labuta, entendeu? Aquilo que te atormenta, aquilo que te faz fazer hora extras não remunerada, sabe? Mantenha o RPG enquanto um divertimento. Faça a sua criação para ser divertida. Não pegue isso para ser algo que vai tirar o seu sossego, que vai tirar a sua paz, que vai te distanciar do convívio com a sua família, tá? Faça as coisas conforme a melhor condição de satisfação e alegria que você pode obter. Porque eu tenho certeza que você já tem 15 mil obrigações na vida, você não precisa de mais uma, né? 15.001, 15.002, 15.003, ninguém precisa disso, né? Então, deixa eu ver. Acho que era isso. Tá dito, tá conversado. Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que eu não esqueci nada não. Episódio 17/18. Esqueci de falar. Episódio 17, se considerar o episódio 0. Episódio 18. Estamos chegando no 20º, gente. Estamos chegando mais longe do que eu imaginava que a gente fosse chegar.
Agradeço muito a vocês, agradeço muito aos comentários. Compartilhem a palavra, mandem perguntas, comentem e será um prazer responder. É isso. Muito obrigado. Bom dia.